Olá pessoal, estamos iniciando a nossa aula de estatística e análise de resultados. O tema da nossa aula é medidas de assimetria e kurtose. Aqui nós vamos fazer um breve estudo sobre a distribuição de frequência, tá? Esse gráfico aqui ele representa uma curva de distribuição normal e essa curva ela ajusta os dados de uma distribuição de frequência, que no caso um histograma, tá? Ele pode ser trabalhado em conjunto com essa curva e ele vai seguir mais ou menos, tá? Um perfil aproximado a esta curva, tá? Ele vai ter essa curva pode sofrer pequenas variações, tá? Os dados reais, tá? De uma distribuição. Mas toda distribuição, ela, na maioria dos casos, ela se assemelha à distribuição normal, tá, ok? Uma curva de distribuição normal, que é esse modelinho aqui. Bom, toda curva de distribuição normal, ela é uma curva, ela representa uma simetria, tá? Aqui nós temos aqui um eixo de simetria e sempre nós vamos encontrar as distribuições simétricas, tá? Quando a média é igual à mediana, que é igual à moda, que é exatamente nesse ponto aqui, tá? Que se concentra as três medidas de tendência central. Bom, ainda em relação à curva de distribuição normal, tá? Na prática, nós temos, a maioria dos casos, nunca vai ser exatamente simétrica, tá? Na maioria das vezes, a curva vai ser assimétrica, tá? E dependendo de como se representa esses dados, tá? Numa distribuição de frequência, ela pode tender para uma cauda longa à direita, tá? Que nós estamos vendo aqui, ó. Então, quando acontece isso, ela está longa, com essa cauda longa à direita, nós vamos ter uma assimetria positiva, ou à direita, tá? Então, olhem bem, nesse caso, a moda ela é menor do que a mediana e é menor do que a média, tá? Essas medidas de tendência central, elas não se encontram exatamente no mesmo ponto, tá? Quanto a uma distribuição normal. Aqui, ó, nós temos uma outra situação também, tá? Que é a outra alternativa, que é essa cauda longa à esquerda aqui, ó, tá? Quando apresenta esse tipo de representação, tá? De dados, então nós vamos ter uma assimetria negativa ou à esquerda. Nesse caso, nós vamos ver que a média ela é menor do que a mediana e é menor do que a moda, tá? É uma situação inversa dessa primeira alternativa aqui, tá? De distribuição aí de frequência. Bom, em relação às medidas de assimetria e kurtose, nós vamos estudar o coeficiente de Pearson, tá? Esse coeficiente de Pearson, ele está relacionado exatamente com a assimetria. Ele serve para nós determinarmos a assimetria, tá? De uma curva, tá? Ok? Então, por exemplo, na população, nós vamos ter aqui o delta, tá? O sigma, melhor dizendo, né? Esse sigma aqui, tá? Essa letra. E da amostra nós vamos trabalhar com o S, tá? Nesse caso aqui, só para lembrarmos, né? O sigma é o desvio padrão da população, tá? E o S é o desvio padrão da amostra, como nós referimos à amostra. Então, o que é a simetria? É a diferença entre a média e a moda, e isso dividido pelo desvio padrão.